E as pessoas, já não digo os mercados, porque todos os empresários, os consumidores, todos estão à espera de alguma credibilidade por parte dos líderes da zona euro e até mesmo dos Estados Unidos, bem, todo o mundo. Não há neste momento uma liderança política no mundo. Não há ninguém que aponte qual é o caminho. A Europa demora muito tempo a reagir. Temos políticos que dizem que governam nas horas vagas. Quer dizer, isto é uma salganhada de tal forma na Europa que realmente as pessoas perdem a credibilidade. E à medida que o tempo passa, veem que estamos a chegar ao fim da linha, o comboio está a andar e nós estamos a chegar ao fim da linha. A Grécia está praticamente contra a parede e não se vê soluções. Desde julho que ouvimos que na próxima semana, na próxima, andamos sempre a prorrogar prazos e qualquer um de nós que tenha aplicações no mercado financeiro, ou mesmo em bancos, começa a ficar com medo, começa a ficar com algumas incertezas que haja mesmo alguma solução para isto e é natural que as pessoas vendam e queiram, pelo menos, salvaguardar-se. E é isso que está a originar estas vendas, estas quedas dos mercados. É a ausência de compradores, as vendas, porque os fundos e os bancos e as instituições, os empresários desistem de investir, desistem de construir fábricas, desistem de criar empregos. E esta falta de liderança e decisões, repare, esta decisão agora de criar uma taxa. Bem, eu percebo que queiram que o setor financeiro pague a crise, mas se querem que o setor financeiro pague a crise, não é com uma taxa, porque uma taxa vai ser repassada ao consumidor. Não é a banca que vai pagar, é o consumidor. E, repare, uma taxa sobre as transações financeiras, estamos a falar que nas ações 0,10%. 0,10% é o que a empresa paga, é o que a DIF cobra aos seus clientes. No nosso caso, então, o custo vai aumentar para o dobro? Então eu vou ter um parceiro que é o Estado que me vai comer agora 50%, melhor, 100% do negócio. Quer dizer, isto, claro, que vai ter que ser repassado para o consumidor final. Se quisessem que a banca pagasse a crise, era muito simples. O Banco Central Europeu, quando dá as suas ajudas, em vez de cobrar 1%, cobrava 2%, cobrava 3%. Ou então, se os bancos necessitam de ajuda, como alguns necessitam de aumentos de capital, que emitam ações preferenciais com voto e que remunerem o Estado a 7%, 8% e 10%. Que penalizem os atuais acionistas, agora que não penalizem os consumidores em geral, porque estas taxas visam algo muito simples, visam angariar dinheiro para que os políticos possam dizer que todas as suas políticas sociais que foram implementadas nos últimos anos eram as corretas e que vão agora cobrir os déficits monstruosos que criaram com uma taxa que é o setor financeiro. É mentira. Vão ser as pessoas que vão pagar, outra vez, a mentira que nos foi contada nos últimos anos. E é isto que gera esta incerteza toda. E vou-lhe dizer outra coisa. Esta semana temos que agradecer aos suíços e aos japoneses que estão a intervir no mercado, que nem os loucos, porque andam a comprar aos bilhões de euros e bilhões de dólares, a segurar o mercado, porque se não fosse isso, isto já tinha batido contra a parede. Neste momento estávamos perante um mundo que estava falido. E a Suíça, desde há 3 semanas, quando disse que o mínimo que admitia de taxa de câmbio em relação ao euro era 1,20, desde esse dia eles estão a intervir maciçamente todos os dias. O Banco Central do Japão não deixa a cotação do dólar baixar de um certo nível e é graças a esses 2 países que neste momento ainda estamos todos aqui a respirar. Mas Pedro, quando olhamos para esta situação e pedi-lhe também um comentário sobre aquilo que foi o anúncio feito pela Reserva Federal Norte-Americana sobre a Operação Twist, de basicamente troca de obrigações de curto prazo por obrigações de longo prazo, mas não fica um pouco a ideia de que todas estas atuações dos bancos centrais são feitas de forma desgarrada, sem uma coordenação? Não há aqui um poder de fogo, se me permite a expressão, concertado entre os vários bancos centrais para resolver esta situação? Esse é um dos grandes problemas, é que não existe uma coordenação entre bancos centrais. Nós, em 2002 ou 2003, quando o euro estava a desvalorizar significativamente nos mercados internacionais, que tinha acabado de ser implementado, e desceu da paridade que tinha contra o dólar e chegou a 80 cêntimos, houve uma intervenção de todos os bancos centrais e o euro nunca mais parou até 2008. Foi sempre a subir. Ou seja, se houver uma intervenção coordenada de todos os bancos centrais, há mais credibilidade, há mais força no mercado. Não é possível 1 ou 2 bancos centrais estarem a intervir maciçamente ad eterno.
E cada um vai tomando as suas medidas porque as economias também têm algumas diferenças. Enquanto na Suíça todos querem lá entrar, todos querem aplicar o dinheiro, na Europa todos querem sair. Por isso, ou há aqui uma coordenação entre todos, ou então não é possível gerir esta situação. No que respeita à Reserva Federal, isto não resolve o problema da economia. Isto é apenas uma golfada a dar, porque a economia americana tem excesso de endividamento, excesso de capacidade instalada, e esta medida vem mais uma vez incentivar o consumo em detrimento da poupança. Ao baixar as taxas de juros de longo prazo, estamos a penalizar quem poupou uma vida inteira e quem via nessas poupanças algum tipo de um rendimento futuro seguro. E neste momento isso não existe, para além de que ao diminuir as taxas de juros de curto prazo, ao aumentar as taxas de juros de curto prazo, que esse é o principal objetivo, vai criar uma situação um pouco mais complicada aos bancos, porque vai diminuir a sua rentabilidade, dado que os bancos estão financiados muito no curto prazo e estavam investidos mais no longo prazo. Ou seja, a rentabilidade, a yield curve vai ficar mais flat, mais horizontal. E a rentabilidade dos bancos vai diminuir. Não sei até que ponto, num ambiente destes, de dificuldade de angariação de capital, isso ainda não vai penalizar ainda mais os empréstimos às famílias, às empresas e até ao próprio Estado. Carlos Pereira da Silva, tem uma teoria relativamente a esta questão, que não há concertação porque não há interesse nessa mesma concertação. Eu disse aqui, o que nós estamos a assistir é uma guerra. Uma guerra das moedas, dos mercados. Portanto, neste momento o que há é o sentimento de cada um tem que resolver o seu próprio problema. Suicida. Quer dizer, é que a guerra não é só feita com canhões e forças armadas, é feita de várias maneiras. A impressão que se tem, mesmo voltando ao caso suíço, a atuação deles foi descoordenada, quer dizer, eles queriam também travar a valorização no franco suíço e fizeram aquela intervenção e disseram: nós vamos intervir e vamos aplicar toda a moeda estrangeira que tivermos, vamos comprar dívida alemã, e ao fazer isso eles o spread entre a dívida alemã e as outras dívidas aumenta e, portanto, cria problemas ao euro. E, portanto, a ideia que eu tenho é que mesmo os Estados Unidos agora com esta nova medida, os mercados reagiram com uma certa diferença. Porquê? Eu acho que as pessoas, e principalmente os grandes operadores financeiros, estão neste momento numa situação de preferência pela liquidez. Portanto, enquanto não tiverem a certeza do que é que se vai passar, a liquidez permite depois fazer, digamos, a passagem para ativos, disto ou daquilo. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Banco Central, a Reserva Federal, ao fazer isso, para diminuir também as taxas de juros, em certa medida, quereria eventualmente incentivar o investimento. Porque a preocupação deles era o emprego, o crescimento. Agora, eu acho que estão na armadilha da liquidez, que foi explicada por cá. Mas não só isso, professor. Repare, o Pedro disse uma coisa que é essencial neste debate. A capacidade produtiva instalada é superior à procura. E isto é uma coisa que já vem de há muitos anos. A capacidade instalada no mundo ocidental, não é? Tem sido sucessivamente superior à procura. Se excluirmos alguns bens de equipamento que alguns países fornecem ao Oriente, que é o caso da Alemanha, e é o que tem sustentado a Alemanha em uma parte da economia, apesar de tudo, os Estados Unidos, que vende aviões, que vende material de guerra, etc., e a Europa e a Alemanha, que vende equipamento para a China, para a Índia, para a Coreia, para outros países, há uma capacidade instalada muito superior à procura. E como é que se resolve essa questão, Henrique? Pois, este é o grande problema do desequilíbrio, do enorme desequilíbrio que se tem vindo a agudizar ao longo dos anos. A China, com as alterações e com a abertura que foi feita pela Organização Mundial de Comércio, enfim, promocionada pelos Estados Unidos, tem vindo cada vez mais a China, a Índia, a Coreia, Singapura, enfim, todo o Oriente, a ganhar mercado e mesmo a China vai começar a não ter mercado, vai começar a não crescer a 2 dígitos e vai começar a crescer muito menos.
Bom, se isto acontece, e acontece, era previsível há 10, há 15 anos, eu no meu livro falo nisso, não é? Acontece ao mesmo tempo que os países durante todos estes anos acumularam dívida, para dar a ideia que não havia problema nenhum, não é? Bom, e agora estamos na pior situação possível, temos o desequilíbrio entre a procura e a oferta que aumentou muito. E além disso temos uma enorme dívida, digamos, do Ocidente versus o Oriente, podemos dizer, de uma maneira simplista. Mas quem comprou os produtos portanto, do Oriente é evidente que o consumo vai continuar a diminuir no mundo ocidental, porque não há dinheiro, porque as pessoas estão endividadas, as famílias estão endividadas, os Estados estão endividados, os bancos estão endividados, como foi dito, a sua rentabilidade vai ser reduzida e, portanto, isto é um problema que, se não houver uma gestão global em que os blocos se entendam para fazer passar uma dúzia de anos de regras, digamos, mais ou menos arbitrárias, mas que haja um acordo entre elas, nomeadamente, e eu não vejo de outra forma, que é algum movimento protecionista em relação ao Oriente. Claro que não é fácil fazer isso, mas isso também defende os países como a China, porque a situação como está vai ser insustentável também a prazo para eles. Pode haver uma tentação de impor restrições ao comércio mundial? Eu acho que era bom que se pusessem de acordo a colocar algumas restrições, digamos, calculadas, temporárias, para criar alguma regulação que permitisse, digamos, que a bolha da dívida se fosse diluindo e chegasse a um nível muito mais razoável, não é? E a um maior equilíbrio entre a oferta e a procura, pelo menos temporária. Uma outra maneira de fazer, e eu falo nisso no livro, é tentar evitar injetar algum dinheiro no desenvolvimento dos países mais pobres. Porque os países da África, alguns países da América do Sul e alguns países da Ásia, se injetarmos algum dinheiro nesses países, nomeadamente em áreas que promovam algum desenvolvimento, também aumentamos a capacidade de consumo desses países, mas também só funciona se houver algum equilíbrio, porque senão só beneficia a China, não é? E não beneficia nada o Oriente, o Ocidente, que teria que pagar esse esforço. Henrique Neto, estamos mesmo em cima do nosso tempo e já não é possível falarmos de um tema que ainda tínhamos na agenda. Deixássemos só acabar. No fundo, falamos de globalização sem gestão global. E isto temos um problema sem gestão desse problema. Ou seja, um desequilíbrio global. Um desequilíbrio global. Dizia eu que já não é possível avançarmos para o último tema que tínhamos na agenda de hoje, que era as contas da Madeira, mas certamente de hoje a 8 dias ainda vamos olhar para esse tema que continua certamente em cima da mesa, mas não gostava de terminar este Closing Bell sem o aconselhar a ler este livro, uma análise sempre profunda e lúcida de Henrique Neto, um livro que acaba de chegar às livrarias, uma edição Lua de Papel, uma estratégia para Portugal, é um livro de Henrique Neto com a prefácio de João Salgueiro, um economista também altamente conhecido e altamente reputado, um livro que resume algumas das ideias de Henrique Neto. Aqui está, uma estratégia para Portugal. Eu posso garantir que já li praticamente um terço do livro. É um livro, de facto, muito bom e que arruma de uma forma muito sintética algumas das ideias sempre lúcidas que o Henrique Neto é conhecido por ter. Carlos Pereira da Silva, Henrique Neto, Pedro Lina, é sempre um prazer contar com o vosso comentário nestas noites de sexta-feira. Resta-me desejar-vos um bom fim de semana e que de hoje a 8 dias os temas sejam um pouco mais otimistas. É também o fim deste Closing Bell que regressa segunda-feira às 21 horas e por isso mesmo deixe-me desejar-lhe um bom fim de semana.